nação tricolor, acabou aqui de terminar um jogo entre Fluminense e Corinthians e aqui vai aqui minha análise. Ok, já tá aparecendo aqui a escalação aqui na tela e eu tenho aqui 3 fatos aqui para contar. Primeira coisa, o jogo não tem Thiago Silva, nem Hércules, nem Ganso. Thiago Silva e Hércules porque estão machucados e Ganso por causa dos problemas dele de coração. Acho que o Renato Gaúcho viu tipo que ele não estava adepto, pronto para conseguir jogar o jogo de hoje, então nem para viagem ele foi, nem reserva, nem nada. Esses eram os 3 assuntos, por algum motivo eu falei assunto ao invés de 3 coisas sobre os jogadores. Tá, beleza, a escalação do jogo tá aqui, como vocês estão vendo. É isso, vamos pro jogo. Primeiro tempo, uma coisa que tem para resumir esse primeiro tempo é dominância. O Corinthians dominou o Fluminense em todo esse primeiro tempo. Sem o Thiago Silva, também vamos entrar numa pauta bem interessante sobre esse negócio do Thiago Silva. Sem o Thiago Silva, o Fluminense sofre muito defensivamente. O Big Inácio não consegue dar conta, nem o Samuel Xavier do que está acontecendo. Toda hora o Corinthians dentro da área, toda hora o Corinthians chutando para fora, né? Porque o Yuri Alberto hoje teve certos lances dele meio complicados para a vida dos corintianos. E o mais, graças a Deus, nós temos o Fábio que conseguiu fazer 2 defesas extremamente difíceis. Uma no chute do Memphis Depay, outra se não me engano do Telles, eu acho, não sei. Defesas do Fábio muito boas, uma vez eu jurei que ia ser gol do Corinthians, mas não, o Fábio conseguiu defender. O Fábio, como sempre, sendo muito bom, mesmo com 44 anos, que todos os narradores ficam falando de meu Deus, o Fábio tem 44 anos, ele consegue jogar em alto nível, consegue. O Fábio consegue defender, muito bom o Fábio. E esse primeiro tempo, o Fluminense não consegue ter gás no primeiro tempo, eu praticamente não vi o Fluminense indo pra área. Ele teve até que ter umas pequenas chances nos primeiros 5 minutos do jogo. O Cano teve até com uma certa chance, mas ele não consegue dominar. Uma coisa que também teve muito nesse primeiro tempo foi corta-luzes do time do Fluminense pro time do Corinthians. Tinha um passe para um jogador do Fluminense, ele simplesmente abria as pernas e o jogador do Corinthians pegava a bola. Teve muitos lances assim, por isso não tem como apontar um culpado por esses lances, porque teve muito lance assim no jogo. Toda hora o time do Fluminense dava um passe, o jogador do Fluminense abria a perna e o passe pegava o jogador do Corinthians e partia para o ataque. Toda hora isso. Mas resumo isso, não tem muito o que dizer. O primeiro tempo, uma dominância absurda do Corinthians. Então vamos lá pular para o segundo tempo. O segundo tempo já começou com o Fluminense dando muito mais ataque do que no primeiro. O primeiro tempo o Fluminense estava bem escondidinho, sem fazer muita coisa. Já no segundo o Fluminense começou a dar muito mais ataques. Aí então o René, ele foi lá para um lado e foi tomar um remédio, acho que para dor de cabeça, não sei. Os narradores falaram que podia ser dor de cabeça. Ok, beleza, tomou um remédio. O que a gente esperaria é que depois, após ele tomar esse remédio, o René simplesmente mete um golaço. Um golaço absurdo de fora da área. Um golaço, eu vi aquilo, fiquei inacreditável. Fiquei tipo, meu Deus do céu, olha o gol que esse cara faz. O cara toma um remédio e faz um golaço desse. Pelo amor de Deus, tem que ter de doping nisso. Tem que ter doping pra saber se aquilo era alguma droga. O cara só tomou um remédio e faz um golaço. Do nada. Tava criticando ele no jogo, golaço. Aí então o Corinthians começa a atacar, mas só que o Fluminense também começa a atacar. Só que os ataques do Fluminense não estavam tendo tanta eficiência assim. O Cano e o Canóbio fizeram partidas bem apagadas, nem sabia direito da existência dele. Tirando o fato que também o Canóbio tomou cartão, só isso também pode dizer. A única coisa interessante que ele fez nesse jogo. Então depois vem as substituições. Nas substituições saiu o Cano e o Canóbio, ainda bem, entrou o Senna e o Everaldo. Ok, acabou de ter as substituições. Aí o Serna vai pra área lá que o Fluminense está tendo um ataque. Aí tem um pênalti no Serna. O juiz ficou dando umas conferidas lá e foi pênalti. Na cobrança foi o John Arias, todos já sabíamos o que ia acontecer. O John Arias chutou, gol, 2-0 pro Fluminense. Aí então, o jogo continuou. O Corinthians começou a atacar muito nesses últimos segundos do jogo, nos últimos minutos. Aí então, após isso, tivemos outra substituição. Dessa vez saiu o John Arias, entrou o Lescano. Aí o jogo continuou, teve cartão depois pro Fluminense, mas não tem muito o que dizer, foi isso. Primeiro tempo, o Corinthians estava dominando o Fluminense o jogo inteiro. Segundo tempo, o Fluminense conseguiu debater com o Corinthians. Mesmo assim ainda estava tomando cacete, mas estava conseguindo debater, estava conseguindo brigar, estava conseguindo. É isso. Esse foi o jogo. Acho que entre todos os jogos do Renato esse foi o pior, eu acho. Porque o primeiro tempo teve muita dominância do Corinthians, não era pra ter isso. Os outros jogos, pelo menos o Renato conseguiu ainda. Renato Portaluppi ainda conseguiu ter certa dominância contra os adversários. Nem jogo ele não conseguiu. Nem jogo o Renato teve dominância de nada. Era muito passe errado, muita coisa. Mas é isso. Também vai ter outro vídeo que eu preferi não falar agora, porque eu vou deixar isso pra outro vídeo, que vai ser sobre o sistema defensivo do Fluminense pra essa temporada. Mas é isso, fica atento no canal que vai ter vídeo, prometo que vai ter vídeo. Todo vídeo eu falo que prometo que vai ter vídeo. Eu sempre esqueço também de dizer, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda muito pra eu ter mais vontade para gravar vídeo e postar mais coisa pra vocês. É isso, Nação Tricolor. Falou!